Salmo 130, confissão de pecado e esperança de perdão pela misericórdia de Deus. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas e clamores. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistiria? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas no romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há compaixão e misericórdia, e nele há abundância de redenção. Ele remirá Israel, ele remirá a igreja, ele remirá a noiva de todas as suas iniquidades. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Louvado seja Deus por estarmos aqui falando a palavra do Senhor para todo o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, África, Europa, Emirados Árabes. Estamos falando para todo o povo, também lá do Alasca. Deus abençoe em nome de Jesus o povo da Sibéria. É grande a audiência do nosso programa na Sibéria, Turquia e em toda a Europa e também África. Aonde estiver chegando a minha voz, por esta cadeia internacional de emissoras, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, que cheguem a mensagem que está abalando, a mensagem do perdão. Se perdoar, serás perdoado. Se não perdoar, irá para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda e eterna morte. Às vezes é difícil perdoar um estuprador, um assassino, um bandido, perdoar uma pessoa da família que apunhalou pelas costas, mas se nós pedirmos ao amigo Espírito Santo, ele nos dará a direção da misericórdia e do amor. A chave bíblica, eu falei, a chave bíblica me revela 64 versículos que fala do perdão e de como perdoar. 64 versículos da Bíblia. Se fosse um versículo só, já seria impactante. 64 versículos da Bíblia nos fala sobre o perdoar, para sermos perdoados. Esta é uma semana que terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e hoje eu estou falando sobre este assunto. Muitos não pregam sobre este assunto, porque às vezes
na liderança, nos pastores, existem rancor, ódio, vingança. Quem é sujo, suja-se ainda mais. Quem é limpo, limpe-se ainda mais. Então é uma mensagem muito forte. Talvez uma das mensagens mais fortes da Bíblia. Perdoar para ser perdoado. Mãos limpas, pés limpos, alma limpa, mente limpa, sem ter de que se envergonhar. 64 versículos. Fala comigo, Daniel, você precisa perdoar. João Marcos, Rogério, Renê, você precisa perdoar. Este é o tema que eu estou pregando nesta semana por uma revelação divina. Os altares estão cheios de ódio por causa da ganância, da avareza. A síndrome de Lucifer. Lucifer perdeu o brilho. Lucifer perdeu a direção do céu. Lucifer perdeu a beleza, porque ele foi vaidoso, orgulhoso, arrogante, prepotente, e ele queria ser como Deus. Então Deus o expulsou. Se ele tivesse pedido perdão, o Deus de amor talvez teria lhe perdoado. Mas ele disse: subirei e serei igual a ele ou mais do que ele. O perdão cura a depressão. O perdão cura o câncer, o ressecamento, a dor nos ossos. O perdão edifica a família. O perdão é bom. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, não existiria Israel. Se Jacó não tivesse perdoado Esaú, não existiria Israel. O perdão abre as janelas dos céus. O perdão cura. Muitas pessoas têm morte súbita por causa do ódio, da vingança. Existem mães que não perdoam a filha, filha que não perdoa a mãe, pastor que não perdoa o outro pastor, diácono que não perdoa o outro diácono, levita que não perdoa o outro levita. Fique sabendo, o seu endereço, depois do julgamento do trono branco, é lago de fogo e enxofre, para onde foi Lucifer, e quem tem a síndrome dele também irá para lá. Talvez você possa me perguntar, missionário Daniel de Oliveira, eu não tenho forças para perdoar aquele ladrão, aquele estrupador, aquele bandido, aquela pessoa que me apunhalou pelas costas. Peça de joelhos, cara no pó, boca no pó, ao amigo Espírito Santo. Ele intercederá por você na profundeza de sua alma e te dará força para perdoar aquele primeiro relacionamento que te arrebentou, aquela sogra, aquela cunhada, aquele marido que te traiu, aquela pessoa que roubou seu patrimônio, sujou seu nome, destruiu a sua família. É difícil perdoar? Como ser humano, sozinhos, talvez a gente não consiga. Mas se o Espírito Santo ajudar, limpar, nós perdoaremos. O perdão cura. Muita gente está depressiva, louca, tomando remédio para dormir, porque mantém dentro de si uma lata de lixo. Uma lata de lixo.
uma raiz de amargura. Já passou meses, já passaram anos, já passaram décadas e aquele ódio continua. Ódio de famílias, ódio de marido para com mulher e convivendo juntos. O lar é infeliz. Ódio de mulher para com o marido vivendo juntos. O lar é infeliz. Só ele pode apagar do nosso subconsciente a mancha, a ferida aberta, que talvez tenha uma cicatriz terrível. Perdoa seu ex, perdoa sua ex, perdoa seu colega de trabalho, de faculdade, seu pai, perdoa seu pai que te abandonou, sua mãe que te maltratava e te vendia para os prostíbulos. Perdoa. Perdoa a vizinha, o vizinho, o primo, a cunhada, o genro, a nora. Perdoa sua nora ou sogra. Faça uma limpeza. A Bíblia fala de uma mulher que perdeu uma draca dentro de casa. Uma moeda, aliás. Ela acendeu a lâmpada. Ela varreu. Ela achou. Às vezes você perdeu a paz dentro de casa, com sua filha, com seu filho. Faça uma limpeza. E depois da limpeza, um culto de agradecimento pela grande libertação. Os presídios estão lotados de pessoas com ódio. Os cemitérios estão lotados com pessoas que tiveram morte prematura por causa de ódio. As guerras é fruto do ódio, da vaidade, da ganância. Há uma batalha do físico com o espiritual. Atentai. Terça-feira passada, quarta-feira, quinta, hoje sexta-feira, o Espírito de Deus não tem me deixado dormir. E eu abro nesta manhã a chave bíblica, 64 versículos, manda eu perdoar para herdar a salvação, ser feliz e alegre com o Senhor. Muito ódio entre pastores, muita briga e muita ganância, muita violência entre irmãos de fé, síndrome de Lucifer, ódio, vaidade, ganância e ser igual. Então, atentai, levante a cabeça, ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja templo, igreja pessoa. Põe a cara no pó, o rosto. Põe a cabeça no travesseiro. Faça um exame. Perdoa aquela pessoa. Peça perdão de seus pecados também. Perdoa e peça perdão pela árvore genealógica de sua família, que às vezes você traz o rancor que o pai implantou em você, a mãe, a tia, a avó. Coisas do passado que vem no seu sobrenome pesa. E pesa, Valdir Santana. E pesa. Peça ao Espírito Santo, diretor deste programa, que te ajude a perdoar, a apagar do subconsciente
a semente da morte. O ódio, a vaidade, o não perdão é uma semente de morte. Às vezes esta depressão, este câncer, este ressecamento, esta angina, este infarto, este derrame, esta pressão alta, esta trombose que está em sua perna, em seu braço, esta dor nos ossos, esta falta de apetite, esse negócio de ficar fechado no quarto escuro, às vezes é o fluido do ódio, do rancor, da inveja, da falta de perdão. Medite. Hoje eu vou meditar no Salmo de número 130, mas o Salmo 103 também tem uma mensagem poderosa, santa, que lava a minha alma. Este é o programa que veio da revelação para você ver a luz da libertação. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. É da Bahia para todo o Brasil, na palavra dele mesmo, o evangelista Daniel de Oliveira, na locução espiritual, um nome, uma revelação. Aumente o volume do seu rádio, do seu computador, do seu celular. Faça uma conexão entre o celular e o seu aparelho de televisão, porque o programa é o Bom Dia Espírito Santo, é o show da bênção, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Encontro dos Vasos, é a Voz da Profecia, por que não dizer é a Universidade da Fé, Pastor Rogério Magalhães. As doenças que nascem na alma por falta de perdão se transfere para o corpo em forma de várias enfermidades. É isto aí, profeta. Você entende? Então perdoa 70 vezes 7, Brasil. Brasil. Você já imaginou? Imagine uma pessoa que vai deitar para dormir, ele morre com ódio, hein? Porque o ódio acelera as batidas do músculo chamado coração. Misericórdia. E a pessoa morre com ódio, não passa nem pela porta do céu. Vai direto para o lago de fogo e enxofre depois do julgamento final. Perdoa, viu? Viemos do mesmo material. Estamos sujeitos às mesmas paixões. Por que dureza? Tira a pedra. Perdoa, deixa ir. Mas foi grande o prejuízo em minha família, em minha vida, missionário. Perdoa. Que adianta você acumular riquezas na terra em todas as áreas e ir para o inferno? Perdoa. O nosso reino não é daqui. Jesus falou, o meu reino não é daqui. Ele falou como Deus e como homem. Tem gente que acumula fortuna por causa da ganância, da avareza, prejudicando pessoas. Então saibam de uma coisa, o nosso reino não é daqui. Perdoa 70 vezes 7. Olha ali, Rogério está colocando a soma ali igual. Igual ao que, Rogério? Misericórdia, é muita. 490, é isso aí. Então saibam de uma coisa. Se o Espírito de Deus trouxe ao meu coração para fazer 4 programas sobre o mesmo assunto, é porque ele te chama atenção, te dá uma oportunidade. Não importa se você é católico, apostólico, romano, espírita, evangélico, sacerdote, pastor, irmão de caridade, não importa. A mensagem é para todos.
Se perdoar, serás perdoado. Se não perdoar, vai para o inferno com o pai da mentira, Satanás. Está entendendo, Valdir Santana? Estou aqui no interior de São José, Feira de Santana, ouvindo esta palavra profeta. Amém, filho. Deus te abençoe. Tá bem? Deus te abençoe, Valdir. Então, guarde estes programas. É o volume 1, volume 2, volume 3 e hoje é o volume 4 para colocar no YouTube, porque a Europa, a África, a Ásia está ouvindo esta mensagem. E eu sou um mensageiro do Espírito. Você sabia, se você pega o YouTube, você vai ver brigas, agressões de pastor contra pastor, um querendo matar o outro. É um demônio de ganância e de avareza, é síndrome de Lúcifer. Você nunca viu no YouTube ou no Facebook briga de padres, briga de irmãs de caridade, brigas de médium do espiritismo kardecista. Você nunca viu brigas de pai de santo ou mãe de santo. Mas a pastorada por aí está fermentada pelo ódio, muitos pela ganância e pela avareza. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha compaixão. Medite nestas palavras, porque desde terça-feira que eu não durmo bem, o Espírito falando comigo. Eu tenho facilidade de receber comunicação. Não sei se é por causa da minha origem judaica, mas o Espírito fala comigo dentro da minha alma o que eu preciso pregar para o Brasil e para o mundo. Aqui eu posso dizer, é a voz do Espírito. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, estamos pela Rádio Cultura da Bahia, estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, estamos pela ID em Sinai, estamos conectados com a Rádio A Voz da Bênção, grande audiência, a Rádio A Voz da Bênção. Estamos também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal, falando para a região metropolitana do Rio Grande do Norte, Natal e toda a grande região. Estamos comunicando poderosamente com o povo do Rio Grande do Sul também. Ontem uma gaúcha me ligava e dizia, obrigado, eu não conseguia perdoar a minha nora, mas hoje, missionário, eu dei um abraço nela e ela chorou em meu ombro. O Espírito está trabalhando, Brasil. A ordem de Jesus hoje para nós é esta ordem. Levanta-te e resplandece. Para você levantar e brilhar e resplandecer, como diz lá em Filipenses capítulo 4, brilhar como um astro, você tem que ter vestes limpas, mãos com luvas brancas, sapatos alvos nos pés, as 7 tranças em seu cabelo, ó noiva, representando os 7 Espíritos de Deus, para levantar e resplandecer. Não pode haver lama, não pode haver trevas, não pode haver rancor, não pode haver raiz de amargura. Para você brilhar,
O brilho do sol da justiça tem que refletir neste mundo de confusão através de nós, a noiva do Cordeiro, a igreja comprada pelo sangue do seu fundador, Jesus, o Cordeiro Imaculado. Coloque aí um copo com água para que esta água seja santificada, viu, Genil de Guerra? Deus está falando com você. Coloque aí agora um frasquinho com óleo para você ungir e andar pelos caminhos do brilho. Coloque aí também a chave do carro, do Uber, do táxi, do apartamento, da casa, da loja, que você vai abrir. Abra a loja, viu? Com a bênção de Deus. Abra a loja com a bênção de Deus. Vigie, viu? A Bíblia diz que ai daquele que deita em sua cama, maquina o mal e no outro dia põe a maldade para funcionar. Vigie. Que o seu deitar, o seu levantar, o seu tomar café, o seu almoço, o seu jantar, até o seu banho, seja com paz. Paz com Deus e paz com os homens, para que você brilhe e não tenha o brilho manchado com a síndrome do Lucifer. E vigie, viu? Se você for a uma igreja, a uma congregação, e aquele pastor, aquele líder, aquela líder, só tem maldade, arrogância, prepotência, soberba, vaidade, acusando um, acusando o outro, sai de lá. Sai dela, povo meu. Busque aonde tem paz, pasto verde, água limpa, para que você não seja cúmplice daquela trevas de avareza, de ganância ou de demanda que está no altar. Altar não é lugar de demanda. Altar é lugar de falar do dono da igreja, Jesus. A igreja não é nossa. Os obreiros não são nossos. As ovelhas não são nossas. Pertence ao Supremo Pastor. Viu Maricelma dos Anjos? Viu Genil da Guerra? Viu Tereza Oliveira? Esta é uma mensagem que está me incomodando e eu tenho que pregar. Prega, Daniel. Prega, Tereza. Prega, Genilde. Prega, Soraya. Prega a palavra. Viva a palavra. Anda pela palavra. E assim você será mesmo uma verdadeira noiva. Lavada, remida, enxaguada no sangue do Cordeiro. E atenção, Bahia, porque hoje é a última sexta-feira de outubro. Sextou. Sextou, missionário, sextou. Sextou. O homem foi criado numa sexta-feira, misericórdia. Dia 6. Por isso que o homem e a mitologia egípcia, a mitologia grega, a mitologia romana, que tem muita influência na vida de nós aqui do Ocidente, eles consagraram o dia de sexta-feira à sensualidade. É o dia que mais tem adultério, traição. É o dia que mais tem assalto, morte, sambão. É o dia que mais tem paredões. É o dia de muitas trevas, sexta-feira. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus em uma sexta-feira, no dia 6 da criação. Ouviram o que eu falei? Então hoje eu estarei combatendo a maldição da enfermidade pela falta de perdão.
Hoje vai ser um dia de arranca-toco, de desenterra a cabeça do bode e arranca o sapo podre dentro do caixão de defunto. Hoje é um dia que vamos fazer frutuar o machado que afundou, a ferramenta de batalha espiritual. Machado que afundou. Eliseu fez frutuar o machado. Hoje não tem mais Eliseu, mas tem o Rogério, tem o Daniel, tem a Edneide, tem a Genilda. Fazer frutuar o machado. Machado é ferramenta de trabalho. Os trabalhadores estavam construindo o tabernáculo no templo, lá na administração de Eliseu, Gilgal. E quando eles cortavam uma madeira mestre da comunheira, entende tudo isso. O machado caiu nas águas. Está entendendo, Angelita? Era ferramenta de trabalho. E aí cramaram Eliseu. O machado era emprestado. Os dons do Espírito em nós também são emprestados pela misericórdia. Se você usa os dons para ganhar dinheiro, você vai para o inferno. A ferramenta de trabalho espiritual é emprestado, viu, para a noiva. Cuida da ferramenta de trabalho. Cuida. Deixa cair na lama não, viu? Vigie. E os obreiros falaram para Eliseu. Eliseu perguntou aonde caiu o machado. E eles falaram aqui. Eles sabiam aonde tinha caído. Por que tinha caído. Aonde foi que você perdeu a ferramenta de trabalho espiritual? No motel? No prostíbulo? Na magia? Na ganância? No ódio? Na avareza? Você hoje está trabalhando com ferramentas malignas e humanas. Tem que trabalhar com as ferramentas do Espírito. Perdeu o brilho? Perdeu a autoridade? Por causa da ganância, da avareza, do ódio, da briga, do nervosismo. Procura. Chama o profeta para que haja ressurreição da ferramenta que você perdeu. A Bíblia diz que os dons são dados para o que for útil. Às vezes a bênção em sua vida não é mais útil, é inútil. Às vezes não é mais útil, é inútil. Clame ao céu e peça misericórdia, viu, Flávio? Você está entendendo, né, Flávio? Amém? Perdeu o dom, perdeu a visão, perdeu o ânimo. Chama o profeta para te ajudar. Um profeta que seja profeta. Muitos falam hoje, eu sou profeta. Não, às vezes é um vigarista. Que está de olho não é na sua alma, é no seu carro, no seu dinheiro. Ouviu? Deus está falando. Hoje é sexta-feira, dia de quebra de maldições. Que dia é hoje, missionário? 27 de outubro. Hoje é um dia abençoado. Hoje eu quero tratar deste assunto. Perdão. Perdoar a família, perdoar os inimigos, perdoar a si mesmo. Para que haja levantar, brilhar e encontrar a ferramenta perdida. Hoje vai ser tremendo na catedral. Eu já estou aqui pronto de paletó, gravata, camisa preta, porque hoje a batalha vai ser grande. Sai da frente, capeta do ódio, que a vitória e a alegria chegou. E quando a luz chega, o diabo tem que se pirulitar. Última sexta-feira do mês de outubro. Perdoar,
reconciliar com Cristo Jesus. É isto aí. Olha quem está me assistindo, ela mesmo, a cantora das ruas de Seabra, Sandra Rocha, serva de Deus. Olha, hoje eu estou enfoguetado. Você sabe que o poder de Deus é como dínamo, dinamite e dinamismo. Então hoje a dinamite do Espírito vai arrebentar as muralhas do ódio, da vingança. Hoje vai ser forte. Perdoa, viu, Sandra? Sua vizinha, perdoa seu ex, perdoa, Sandra, para que você brilhe mais e mais nas ruas de Seabra. Tô te vendo, viu? Arrastando uma caixa de som, cantando e pregando. Isto, Sandra, incomoda o diabo e agrada a Deus. Ouviu o que eu te falei? Você é uma evangelista levita. Está entendendo também, Maricelma dos Anjos? Mas o que está abalando o Salvador hoje é o livro dos anjos. Ontem eu recebi 280 telefonemas de pessoas de todo o Brasil, África, Europa, Ásia, Oceania. Pessoas dizendo, missionário, hoje está uma bomba programada, isso daí, para explodir o capeta. O capeta vai virar cinza. Então, mande para mim o seu pedido, o nome da filha, do filho, aquela filha que te odeia, aquele genro, aquela nora, o nome daquela pessoa odiosa, ou seu, né? Ah, missionário, não consigo perdoar o Benedito, nem o fulano de tal. Perdoa aquele pastor avarento que te roubou, viu? Oxente, missionário, tem pastor que rouba? E como tem? Toma cartão de crédito emprestado, folha de cheque, dinheiro emprestado e não paga, ladrão. Perdoa aquele miserável que usou a Bíblia para te enganar como servo de Deus, mas ele era servo de Satã. Mas perdoa a alma dele, não impeça a salvação dele, não. Liberte a alma dele. Está entendendo, Almeida? Fropadex. Eita, que nome, meu Deus. Sobrenome é esse? Família Machado de Deus. Mande para mim colocar no livro dos anjos, viu, Almeida? Libertação do meu esposo, mas perdoa ele. Tem uma mancha aí de ódio que precisa do perdão. E você sabe porque Deus está falando contigo. Peça para Deus apagar, viu, Almeida, o seu subconsciente, o que precisa ser apagado. Tem pastor que quer matar o nosso sonho, meu pastor Daniel. É verdade, Sandra. O diabo luta para apagar o brilho e você é evangelista, Sandra, é cantora, é levita, é intérprete dos hinos antigos que mexe com o reino do mal. Continue fazendo o que você está fazendo, viu? Deus vai te abençoar, vai te sustentar. Estou falando para você como profeta. Então, alguém ontem me perguntava, este livro é livro de oração, missionário? É mais do que oração. É o livro dos anjos, revelado em 1969, para uma irmã que foi arrebatada e os anjos escreviam. E o anjo condutor falou para ela, eles escrevem os pedidos do meu povo na terra. Livro dos anjos veio a mim há 5 meses atrás. Esta divina e poderosa revelação.
Mande agora. Coloque na porta da geladeira este número. Compartilhe este número com seus parentes e amigos. 71 99 711 78 81. Gravou? 99 711 78 81. Pega uma caneta que esteja escrevendo. 71 é o código de Salvador. 99 711 78 81. Está entendendo, Margarida Célia? Você entende sobre perdão. Você é professora. E professora tem que manter o coração limpo com os alunos e os diretores do colégio espiritual. Pessoas ontem ligaram pedindo a inclusão de seus nomes no livro profético dos anjos, que só tem na Bahia porque veio de Deus para mim, a revelação de 1969. Adriana Brito de Souza, pedindo a inclusão do seu nome no livro poderoso dos anjos, que está abalando a Bahia. Não é apenas um livro de oração, é jejum, oração, clamor, lágrimas, gemidos, por aqueles mais de 20 mil nomes ali escritos. Margarida Célia, bom dia, paz, bom dia, professora amada. Sua coroa no céu é cheia de pedras, porque é mãe ministerial de muitos pastores e evangelistas que estão pelo mundo afora fazendo a obra. Ailton Santos também pediu a inclusão. Alexandra Pereira, Alexandre Brito, Ana e José Fonseca. O nome de José Fonseca já está em todos os 2 livros. É um homem de Deus, de Nazaré das Farinhas. Ana Maria Nascimento e Família, Anaildes de Assis de Jesus. O nosso missionário, Bispo Daniel, está muito elegante. Amém. Deus abençoe. Antônio Borges, Antônio Pessoa, Arthur Oliveira, Bárbara Leal, Basílio e Isabel de Tapetinga. Deus abençoe o povo do sul da Bahia, a bela cidade do gado e da azaleia, Itapetinga. Deus abençoe Cíntia Maria da Conceição, Cremilda Almeida, Edeusuíta Souza, Edivaldina Barros Paim, o Paim Barros, Eliene Pereira, 5,50, Elza Marques, Everton Luiz Barreto, família Cis, Joanita Silva, José Paulo Filho, Lavínia Souza, Leda Maria Coelho Santos, Leonardo Almeida, Lídia Maria dos Santos, Zene Souza, Eunice Salles, Ivonice, Raul Leite, Soraya Souza Rodrigues, Lúcia de Jesus, Manuel Noelson. É muita gente, rapaz. Não dá. Nádia de Motogi. Não, Motogi o quê, rapaz? Trobogi. Será que é o sobrenome dela? Miralva Barbosa, Odete da Conceição, Paulo Davi, Raimundo Góes, Rafael Souza Santos, Ronaldo Pereira, Rosimeire Denivaldo, Shirley Souza, Tânia Rodrigues. Pessoas que ontem ligaram aqui para a rádio, falaram com o nosso diretor e deixaram o seu pedido para o livro da Divina Revelação, o livro profético dos anjos. Alguém me pergunta, missionário, paga alguma coisa? Não, de graça recebe, de graça dá. Mande seu nome, anote este número, viu, Patrícia? Na porta da geladeira, 71
99 711 78 81. É o pedido, é o telefone para o livro dos anjos. 5h52. Vamos louvar a Deus, porque hoje é sexta-feira, é dia de pregar sobre os 64 versículos, segundo me informa a chave bíblica, sobre perdoar, pedir perdão, e praticar esta obra, que é uma obra que faz a diferença no mundo da crueldade. Vamos louvar, Rogério. Obra santa, eita, hoje é hoje, capeta, sai da frente, diabo. Canta, Edneide. Canta, Sandra Rocha. Canta, pastora Célia. Canta, Tânia, Fátima, Rogério, Antônio, Benedito. Canta, padre, irmã de caridade espírita. É momento de louvar o soberano. É obra santa, Brasil. Hoje é hoje. É isso aí. A bonequinha. Nunca mais esta bonequinha tinha aparecido. Ela é boquicel. Misericórdia. Esta bonequinha japonesa. Deus abençoe o Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas, Ásia. Deus abençoe o povo dos olhos puxados. Casa da bênção é casa da bênção. Aqui é a locução espiritual. É a Arca de Noé. É isso aí, Maristela. É o show da bênção. Este é show da bênção de verdade. O diretor deste programa é o meu amigo Espírito Santo. Esta foi uma semana que o Espírito Santo me incomodou para pregar na terça-feira, na quarta, na quinta e na sexta sobre perdão. 64 versículos da chave bíblica me manda perdoar. E se eu não perdoar, eu irei para o inferno. E o inferno não foi criado para mim, foi criado para o diabo e a sua galera. Temos que perdoar para ver cura física, mental principalmente, e familiar e sentimental. Às vezes a sua vida sentimental é uma derrota, porque você não perdoou ainda o primeiro relacionamento, o ex a ex, o prejuízo, a traição. Perdoa e deixa ir. Como canta aquela cantora, vá com Deus, ou vá com o diabo, mas sai de perto de mim, porque o meu negócio é o céu e não o inferno. Esforça para entrar no céu. Tem que ter com arrependimento para entrar no céu. Tem que ter renúncia. Tem que perdoar. Às vezes você diz, é difícil. Não, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos
profundos para nós perdoar. Por isso que eu falo com vocês, filhos e filhas, vocês que acompanham esta locução espiritual, vocês que fazem parte do meu ministério, que eu não os conheço, poucos eu conheço, mas Deus te pôs aqui para me encontrar aqui, para te ajudar. Porque aqui é pregador língua de fogo protestante crente da década de 60. A década de 60 ninguém bagunçava com as igrejas. Era um povo que temia Deus. Hoje as igrejas estão em um alinhamento com o ecumenismo, e ecumenismo não é de Deus. Por isso eu falo com vocês, com temor e tremor, medo, responsabilidade. Está entendendo aí na Europa, Genisson? Ajuda-me a continuar aqui. Missionário Daniel, a bênção não é de graça? É. Todo mundo sabe, de graça receber e de graça dai. Voltando a um outro assunto. Você sabia que a pessoa com o coração cheio de ódio, rancor, avareza, nem a oferta dele Deus recebe, nem o dízimo? A Bíblia diz, volta lá e acerta com aquela pessoa e depois apresenta a sua oferta. A Bíblia manda nós irmos para a cama sem ira, irai e não pecai, não põe o sol sobre a vossa ira. Que é pôr o sol sobre a vossa ira? É deixar aquela coisa ruim ficar dentro de nós. Acerta enquanto está a caminho, para que ele não te entregue ao oficial, e o oficial te encarcere nas trevas psicológicas e futuras. Por isso que eu falo com vocês, ajuda-me a continuar aqui. É de graça a bênção? É. Mas nós temos uma rede. O Espírito e a noiva está dizendo, vem. Então, o Espírito Santo falou comigo, eu tenho pressa, meu servo. O Espírito está gemendo, falando, eu tenho pressa. E nós hoje fazemos parte de uma rede internacional. Pregue o Evangelho através da minha voz. O Espírito tem pressa que você invista, contribua, participe, porque o nosso reino não é daqui. Está com o noivo Jesus. A bênção é de graça, mas nós, para manter a rede, precisamos pagar, porque as empresas têm compromisso. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo, naquele destravamento daquela bênção. A bênção chegou, não é para sua vaidade não, ajuda também a obra de Deus. Lembra do Bom Dia Espírito Santo, que foi instrumento para trazer a revelação. Ajuda-me a pregar na África, na Ásia, na Europa, aqui ó, desse estúdio eu estou pregando para o mundo todo. Ajuda-me. Ajuda-me não, ajuda a obra de Deus. É a parte que nós podemos fazer. Eu faço a minha parte. Eu levanto 3 da madrugada quando eu durmo. Tem noite que eu nem durmo para estar aqui. Daqui eu já vou para a igreja o dia todo nesta batalha. Tem gente que fala, pastor não trabalha. Tem pastor que é vagabundo, preguiçoso mesmo. Mas eu trabalho. Porque o meu tempo é integral na obra de Deus. É pela manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Ponha uma ajuda, uma oferta em meu ministério. Ame o que eu amo, o que Jesus ama. Eu amo o que Jesus ama. Almas. Almas.
almas. É isso aí. Mande uma oferta de R$5. Antes de ontem eu recebi uma oferta de R$1,50. Amém. Mande uma oferta de R$5, de 10, de 20, de 50, de R$100. Que é R$100 hoje? Um par de sandálias do balaio. Aquele lugar que vende roupa usada, como é que chama? Como é que chama aquele lugar que vende roupa usada? É brechó, não? É, brechó. R$100 é uma saia do brechó. Misericórdia. Mande para ajudar a obra de Deus. Ou R$500, ou R$1.000. R$1.000 eu já chamo de oferta Isaac. Aquela que você tira da alma, da aplicação, chora, mas entrega, porque o amor é mais forte do que qualquer uma outra aplicação. Oferta Isaac. Eu faço a minha oferta Isaac 2 vezes por ano. Novembro agora eu vou fazer. E julho, em Brasília, na Igreja Mãe. Manda sua oferta Isaac. Ela dói. Por que Isaac, missionário? Abraão prometeu Isaac e nem Sara ficou sabendo. A conversa ali era Deus e Abraão. Mas ele falou, Deus proverá. Eu mando para você esta palavra. Deus proverá. Quando você pôr no coração o desejo de entregar uma oferta a Isaac, seja 1.000, 5.000, 10.000, 1 milhão, deixa Deus te usar. Ponha limite em Deus não, viu? Não marca território para Deus não, porque ele é onipotente. Lembra da viúva de Serepta? Ela entregou tudo que ela tinha, o resto do alimento. E depois ela disse, eu vou morrer. Aí ela colocou na mão do profeta, fez primeiro para o profeta e depois para o filho, para ela, e viveram o tempo todo. Jeová, Deus Pai, ofereceu o unigênito Filho por nós. Por isso que lá na cruz, quando Jesus gritou Elohim, Elohim lama sabachthani, o Pai tinha virado as costas, mas permaneceu firme no propósito do Isaac Cristo pelas nações, pelas almas. Está entendendo o que eu estou falando? Lembra de Maria Madalena? Que Maria Madalena, missionária? Ela ofereceu o vaso de alabastro, cheio de urguento, de nardo. Quebrou o vaso e derramou o nardo sobre Jesus. Lembra de Ana, que ofereceu o Isaac dela antes de nascer? Aquilo doeu para ela. Nem Eucana ficou sabendo. Às vezes Deus está te pedindo um Isaac, hein? Agora em novembro, dezembro, janeiro. Não impeça a obra de Deus na sua vida não, viu? Não trava não. Deus quer te dar. Coloque aí para mim o número do Pix. Bradesco Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário. Porque chega em minha mão e eu pago o compromisso todos os dias. Até o dia 15 eu estou pagando. E pago tudo. Porque Deus tem dado. E vai dar muito mais. Vai dar para sobrar. Então, ponha semente em terra boa. Veja o que nós fazemos pela obra de Deus. Veja a estrutura da Casa da Bênção, Salvador e Estado da Bahia. Ouviram o que eu falei? Põe a semente em terra boa. Larga de estar pondo sua semente na lama. Faça ela germinar e ser uma árvore frutífera para as nações vir refugiar debaixo da sombra do Altíssimo através da sua instrumentalidade. Faça um voto, mandar uma oferta a Isaac. É o momento agora do gasofilácio dentro da sua casa,
Coloca aí o hino da oferta, é o momento que Deus fala com o povo dele. Eu venho trazer para o meu Salvador. Eu abençoo porque posso abençoar. Porque desde a minha adolescência o Senhor me deu o dom da prosperidade. Eu posso ministrar. O Senhor sabe que eu posso. Quem está perto de mim também sabe que eu posso ministrar. Eu quebro a maldição da dívida, do agiota, e abençoo a carteira de trabalho, contrato trabalhista. Seja desenrolado aquele dinheiro que está na justiça comum, civil, federal, trabalhista. Que haja prosperidade, a bênção do ouro, da prata, do diamante, do cristal, do rubi, da esmeralda. Que haja prosperidade sobre estas vidas. Eu desenrolo o rolo da dívida. Eu profetizo o carimbo de Deus sobre os processos, escrituras e documentos. E repreendo o tranca-rua. Ele sabe que eu posso repreender ele. A Maria Mulambo, Giramundo, a mulher da trouxa. Eu desamarro esta pessoa que foi amarrada no pé de sucupira, piaçava, abacateiro roxo, jaqueira mole, que foi enterrado naquela rocha, naquela pedreira, naquela lama, naquele cemitério, aquela fazenda que foi amarrada por causa do ódio e da inveja, aquele carro que só vive na oficina porque tem obra de feitiçaria. Que haja uma bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu profetizo o gasofilácio de ouro dentro da sua casa, em nome de Jesus. Receba a sua bênção, em nome de Jesus. E lembra do ministério do Bom Dia Espírito Santo, que te abençoou. Tá bem? 6h10. Abra sua Bíblia. Salmo de número 130. Viu, Jerusa? Cadê a sua Bíblia, Jerusa Frois? Maricelma, Juliana, Patrícia, abra a Bíblia. É o livrinho de Apocalipse, capítulo de número 10. Cadê sua Bíblia, Soraya? Edneide. Edneide é crente, rapaz. Aonde ela vai, ela leva a Bíblia. Crente tem que andar com a Bíblia, viu? O maconheiro anda com maconha. O cheirador de pó anda com cocaína. O ladrão anda com arma. Cadê sua Bíblia, você que é crente? É a nossa lei, mapa. Deus em forma de verbo para nós. Leia a Bíblia para que ninguém te engane, viu? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Porque tem muitos cristãos que são enganados por malandros e picaretas e falsas revelações. Por quê? Porque são preguiçosos, não lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Tem pastor que não lê a Bíblia. Tem pastor que não entende a Bíblia. Tem pastor que não prega o que está na Bíblia. Deus falou para Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei. É a Bíblia. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Está entendendo, Maria Luísa Jerusa Frois? Salmo 130. Confissão de pecado
e esperança de perdão, e ele perdoa. São 64 versículos da Bíblia que me fala para perdoar, viu, do Celi Franchini Rodrigues. Quem você precisa perdoar do Celi para que a paz possa exceder ao seu entendimento, ovelha querida? Olha o que o salmista aqui falou, e este foi um salmo composto na visão espiritual do levita e rei e profeta Davi. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Por que ele falou das profundezas? Porque certamente ele estava sendo perseguido. Porque certamente a consciência dele estava pesada por causa dos pecados que ele havia cometido, e a voz do Espírito perturbava ele, incomodava, aliás, ou perturbava, pode dizer assim. Das profundezas, quem sabe você está na profundeza do ódio, em pastor, em ovelha, em membro, em católico, em espírito. Quem sabe você está nas profundezas de um quarto escuro, hein? De tanto medicamento para dormir, para aquietar, para acalmar, mas às vezes é por causa do seu ódio. Consciência pesada, por causa da filha, do filho, do neto, do sobrinho, do erro que você cometeu e não confessou. Nem a esposa, nem o esposo. Isto te incomoda. Se você morrer assim, ainda vai receber fogo e enxofre, cruz credo. Olha o que Davi falou. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Oração profunda. Senhor, escuta a minha voz. Ele pediu para Deus lhe ouvir. Missionário, às vezes eu oro e penso que Deus não me ouve. Mas ele ouve. Através do nosso amigo Espírito Santo que intercede pelo nosso clamor. Senhor, escuta a minha voz. Qual voz? A voz física das cordas vocais e a voz da alma agoniada ou angustiada, a voz da mente, a voz do testemunho e do exemplo. A voz tem eco. Fale comigo, a voz tem eco. Por isso que as pessoas ficam comentando o que você falou. A voz tem eco. E a voz de Deus também tem eco. Deus às vezes fala com você através do Bom Dia Espírito Santo, através de um outro programa de rádio, de televisão. Você abre a Bíblia, Deus está falando. Você chega na igreja, Deus está falando. Você chega no coral, no culto de oração, Deus está falando. Porque tem eco e faz a corça parir. Pôr para fora o que te incomoda e o monte derreter. E o cedro do Líbano ser quebrado. A vaidade, o orgulho. Cedro do Líbano representa a vaidade, o orgulho. Sarça, oliveira, representa a humildade e a necessidade do óleo de Deus. A noiva. O Senhor, escuta a minha voz. Olha o que Davi pediu. Talvez Rita Edneide precisa pedir. Senhor, escuta a Edneide. Escuta a Rita, Jesus. Cura ela, tira dela todo o rancor, ódio. A marca da violência em sua adolescência que carrega até hoje esta mancha. Misericórdia.
Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Sabe o que é súplica? Não é oração rotineira, não, viu? Não é ladainha, não. Não. É boca no pó. A mulherada hoje coloca o pó no rosto em vez de colocar o rosto no pó. Aí não recebe, né? Tem gente que só quer orar sentado, mas pode ajoelhar e não dobra o joelho. Ezequias orou com a cara na parede, porque ele não podia levantar da cama. Se ele pudesse levantar da cama, ele metia a cara no pó. Daniel, meu xará, ele orou, foi com a janela aberta, 400 quilômetros da Babilônia até Jerusalém, e ele gritava ali naquela janela para todo mundo ouvir que ele estava orando ao Deus da sua alma, o Deus de Abraão. Às vezes é necessário abrir a janela, pôr a cara na parede. Tá entendendo? Deixa eu ver quem eu vou citar aqui agora. Não tem nenhum nome novo. A voz da minha súplica. Súplica é mais do que oração, viu? É arrependimento, é lágrima, é misturar lágrima com baba. Baba com lágrima. Para ser transfigurado. Figura ruim para figura boa. Lavar a cara com a lágrima. Aí vem o brilho, viu? Edjane Ornelino. Você já orou assim alguma vez, Edjane? Edjana. De misturar lágrima com baba? Jesus lá no Getsemane misturou, foi suor com sangue. A oração que ele fez por nós no Getsemane. Ajuda, meu Pai, a tua igreja. Edjana está dizendo já sim. Amém, filha. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Agora veja o versículo 3 do Salmo 130, 6 e 20. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, misericórdia. Senhor, quem subsistirá? Olha o que o salmista falou. Se o Senhor ficar olhando só para os meus pecados, que será de mim? Aí, o versículo de número 4, lindo. Lindo missionário, poderoso, poderoso missionário, sobrenatural, sobrenatural missionário, algo inexplicável. O amor de Deus não tem jeito de medir a altura, nem a largura e nem a profundidade, porque é de um Deus que é amor. Mas contigo está o perdão. É só pedir perdão pelos seus antepassados, pecado deles, daquela avó, daquele avô, feiticeiro, idólatra, assassino, ladrão, mentiroso, que só vivia no cabaré. E você também só quer viver no cabaré, hein? É o mesmo capeta. Adúltero, e você continua adúltero. Tem que pedir perdão e quebrar a maldição hoje na Catedral da Bênção. A igreja que quebra maldições na instrumentalidade deste missionário da Ordem de Cristo Evangelista, Daniel de Oliveira. Mas contigo está o perdão. Olha que coisa linda. Viu, Dulceli? Você me achou aqui, Dulceli, para te ajudar, filha. A igreja está precisando de voltar ao primeiro amor. Sempre, sempre voltando às origens da conversão,
e nunca esquecer o dia que encontrou Jesus. Se eu esquecer para onde eu estou indo, eu perco a direção do caminho. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Por que temido? Deus é carrasco? Deus é ditador? Deus é capitão do mato? Não. O amor dele nos faz temer a ele. O amor dele, o carinho dele nos faz temer a ele. É igual uma mãe, um pai, não é? Que são carinhosos com os filhos. A filha onde vai fala, a mãe falou. O filho onde vai fala, o pai falou. O pai está longe, a mãe está longe, mas tem um temor do conselho do velho, da velha. Aí quem não teme a Deus, ao pai e à mãe, como vai temer a Deus? Billy Graham falou. Billy Graham, ele disse que esta geração é uma geração que não respeita pai e mãe, como vai respeitar a Deus? Billy Graham falou certo, antes de morrer com 100 anos. Esta geração não sabe respeitar pai nem mãe, como vai respeitar a Deus? Então nós temos que ter temor pela palavra e pelo próprio Deus. Mas contigo está o perdão, está entendendo o que eu estou explicando? Para que sejas temido. Não tem outro que pode perdoar senão Deus. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda e espera na sua palavra. A palavra de Deus é tudo, rapaz. Agora veja o versículo de número... Qual versículo, meu Deus? 6. Às vezes eu estou explicando um versículo e vem tantas revelações naquele versículo e eu me perco aqui no número do versículo. Deus me deu o dom da ciência para interpretar a Bíblia. Qualquer texto da Bíblia, para mim, não tem dificuldade de passar o que está ali determinado pelo Santo Escritor. Ele é meu amigo. A minha alma anseia pelo Senhor. Olha que palavra, rapaz. 6:24. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sabe o que é guarda no romper da manhã? Aquele que fica na guarita. Aquele carcereiro, aquela carcereira. Aquele vigilante. Fica doido para chegar de manhã, para ir para casa, tomar um banho, tomar um café e deitar e dormir com um lençol no rosto. Oxente, missionário. O carcereiro, o vigilante, o porteiro de prédio, aquele que trabalha a madrugada toda, ele fica ansioso para chegar de manhã e ir para casa. A Bíblia fala aqui, ó. Davi entendia disso. Por que ele entendia? Porque ele passava a noite vigiando as ovelhas malhadas, para o urso, lobo, leão não vir devorá-las. E ele ficava feliz quando chegava de manhã para descansar. Está entendendo, Iraci Ari Mendonça? A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, pelo romper da manhã, ponto e vírgula. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. A alma de Davi tinha ansiedade, queria logo a bênção. Eita, menino ansioso. Por isso que ele picou logo a pedra na cabeça de Golias. Meteu-lhe a pedra. Tu vens a mim confiando em tua lança, em tua espada. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
o Deus de Israel. Davi era retado. Davi era da casa da bênção, da igreja do seu pai Jessé. Isso é blasfêmia, missionário, não é não. O Deus de Jessé, o Deus de Davi, é o Deus do Daniel de Oliveira. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Não é outro Espírito. Por isso que eu falo com vocês, me ajude a continuar aqui. Não seja só ouvinte, admirador do programa, patrocina também. R$5, 50, 100. Deixa Deus te usar para mandar uma oferta a Isaac agora em novembro, viu? Sua vida financeira já está desenrolada e a bênção vai chegar. E lembra da palavra da profecia, do gasofilácio de ouro dentro da sua casa, e Jesus observando. Jesus observa, viu? Davi falou uma vez, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. Ainda a palavra não chegou em minha boca, tu sabes o que eu irei falar. Ele sonda, viu? Agora veja o versículo de número 7. Espere Israel no Senhor. Aqui está falando, espera, ó noiva. Espera, ó noiva. O Espírito e a noiva está dizendo, vem. Mas ele está falando, espera. A obra ainda não está pronta. A obra ainda não está concluída. Porque a igreja enfraqueceu. A igreja perdeu o foco. A igreja se misturou com o Estado. A igreja tornou um carvão apagado pela água poluída do mundo. A igreja perdeu a autoridade. A igreja deixou de ser protestante. A igreja deixou de ser língua de fogo. Tornou artistas na igreja, palestrantes, desfile de moda e artistas cantando em vez de ser verdadeiros adoradores. Grupos que se apresentam apenas para apresentar, não tem unção em nada que faz. A Bíblia está falando. Espera, igreja, espera o Senhor. Deus está trabalhando. Deus está levantando um povo diferente e forte no último avivamento. A ordem é esta, levanta e resplandeça. A ordem é esta, eu irei diante de ti. A ordem é esta, abra tua boca e eu encherei. Te pachari ande canta lebais. Deus fala com a terra através da palavra transmitida a seus servos e profetas do século que estamos vivendo. Meu Deus, tenha misericórdia da tua igreja aqui nesta terra. É isto mesmo, Helenir. Espera, Israel, porque no Senhor há misericórdia. Misericórdia dele renova cada dia, viu? E nele abundante redenção, sempre limpando, remindo, lavando. É só pedir misericórdia. Está entendendo, Jerusa? Você entende o que eu prego, Jerusa? Ou você gosta só de água com açúcar, capim seco e água poluída pelo mundo? Qual é o seu nível espiritual, Jerusa? Andar com Deus ou ser coluna do meio? Está entendendo, Lucicreide Macedo? Ouça este programa desde o começo, viu, Lucicreide? Você é levita, é profeta, é pastora, é serva. E serva serve ao seu Senhor, o leão da tribo de Judá. Deus te abençoe, filha.
Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Edjane, é fortão, é isso aí. Por que temos que ser ovelha forte? Com a proteína do cordeiro, sangue, carne e víscera do cordeiro todo mês. Louvor, adoração, dízimo, oferta. Senão fica uma ovelha fraca. E ovelha fraca, o diabo dá um sopro, ele vai lá para a macumba, ele vai lá para o trio elétrico, ele vai lá para o bozó, o catimbó, a garrafa de 51. A ovelha forte, daqui eu não saio da presença de Deus. Ninguém me tira, nenhum gigante, nenhum leão, nenhum vale, nenhum gato rabugento. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele remirá Israel, ele remirá a igreja, limpará oficialmente. Eu escuto, eu escolho Deus, a paz do Senhor, Bispo Daniel, e a todos os irmãos. É isso aí, Antoniette. Seu martelo, seu estribo e a sua bigórnia tem que estar limpo, viu? Que é isso, missionário? São os 3 ossinhos do ouvido para ouvir a voz de Deus. Martelo, bigórnia e estribo. Tem que tirar a cera do cão e dizer: fala, que a tua serva ouve, Senhor. Segundo a ciência, os 3 ossinhos do ouvido, bigórnia, martelo e estribo. Ferramentas de construção. Tem que estar limpo. É o que Deus falou lá para Ezequiel. Profetiza. A hora que ele começou a profetizar, os ossinhos juntaram aos tímpanos do esqueleto e ele foi ouvindo, ó. Eu ouvi esta mensagem em julho lá em Brasília, gostei muito. Pastor Paulo Canuto foi usado por Deus. Eu nem sabia que tinha esses 3 ossinhos. Como é que vai sua bigórnia, Soraya? Seu estribo e o seu martelo? Só depois que estes ossinhos vieram para o esqueleto é que os ossos secos formaram um grande exército. Tá entendendo, Marcelo? Ou você não tem? Deixa pra lá, sabe? E ele remirá a Israel, a igreja, de todas as suas iniquidades. Aqui já é salvação. Ame a Bíblia como eu amo. Jesus amava a Bíblia. Lembro que uma vez ele entrou numa sinagoga, se não me engano é Cafarnaum, e ele abriu o livro do profeta Jeremias, o livro não, o rolo, e falou: hoje cumpriu-se esta escritura. Hoje cumpriu-se esta escritura. Lembra do apóstolo Paulo? Lá para ser morto, e ele sabia que ele seria morto. Ele escreve para Timóteo, ele pede a Timóteo: traga Timóteo, meus livros, minha capa, meus pergaminhos, para estarem comigo, meus companheiros de ministério e de viagem. Filhos e filhas, servos e servas, obreiros de Deus, eu peço a vocês, com muita visão espiritual, me ajude a pregar. Compartilhe este programa de hoje. É o 4º programa desta semana que eu falo o assunto que Deus mandou falar. Perdão
perdoar 64 versículos da Bíblia que me manda perdoar. A Europa, a Ásia, a África, as Américas precisam ouvir esta trombeta de despertamento. Muita gente odiosa nos altares, nos grupos, nos corais, nos ministérios. Está entendendo, Luiz Carlos Oliveira? Ouça este programa, viu, pastor? Parece-me que é meu amigo lá de Machado, sul de Minas. Ouça este programa, servo. É ele mesmo, ao lado da sua galega. Deus te abençoe, Canela. Você é um homem de rádio como eu. Jesus continue te abençoando aí em Machado, Três Corações, Varginha, Boa Esperanças e todo o meu querido sul de Minas. Compartilhe este programa. Você não pode pregar para todos esta mensagem. Compartilhe em suas redes. Faça alguma coisa pela obra de Deus, o que você pode fazer. Faça. Deus usa coisas mínimas. Deus falou do pardal que gostava da igreja, uma ave insignificante. Falou da andorinha, uma ave insignificante. Seja uma pardoca, seja um pardal, seja uma ovelha, seja um beija-flor. Faça alguma coisa. Faça com que o evangelho do reino chegue a toda criatura. E é nós que temos que fazer. Compartilhar, pregar, levar, anunciar, contribuir. Fomos chamados para isso. E digo a vocês, o nosso reino, não é deste mundo. Vamos orar. Meu Deus. Meu Deus. Eu profetizo porque posso profetizar e tenho esta autoridade. Revela para estas pessoas um gasofilácio de ouro na sala de sua casa ao lado do sofá, em forma de um cofre. Aleluia! E abençoa aqueles que participam do meu ministério internacional, enviando uma oferta, um dízimo, um voto ou uma oferta Isaac para manter esta rede mundial. Que eles sintam o que eu sinto e ame o que eu amo. Porque eu amo o que Jesus sempre amou. E quem me conhece sabe, almas para o reino dos céus. Abençoa todos que estão me ouvindo do Iapoque ao Chuí, Brasil. Aqueles que estão me ouvindo na Ásia, na África, lá na Turquia, como aquele casal ontem me ligava da Turquia. Aquela pessoa, aquele casal que me ligou também do Chile ontem, das Filipinas, da Coreia do Sul, do Japão, de Honduras, do México, do Canadá, lá de Toronto, da Alemanha. Pessoas dizendo, eu lhe acompanho, pastor, não lhe conheço, mas eu conheço as palavras que saem da sua boca. Aleluia! É a palavra de Deus, minha irmã. Este estúdio desta Rádio Cruzeiro, onde é produzido os programas internacionais, é o meu altar de todas as manhãs. Abençoa este povo que tem contribuído, estarão contribuindo. Espírito Santo, toca neles, porque do dia 1º até o dia 15,
São tantos compromissos, mas como nós pagamos tudo em outubro, pagaremos em novembro, dezembro, porque a obra não é minha, é do meu Mestre Jesus. Revela a este povo um gasofilácio de ouro na sala de sua casa, no canto do sofá. É o que eu vejo na visão. Desenrola o rolo. Faça esta pessoa gravar na alma o número deste Pix, 71-9918-62232, Bradesco, Daniel de Oliveira, Salvador, Bahia. Abençoa a todos. Abençoa-nos nesta última sexta-feira, aonde eu estarei ministrando a quebra das maldições e pregando e falando sobre o perdão. Se não tiver perdão, não tem salvação. Nem a oferta o Senhor recebe com ódio, com briga, com nervosismo, com histerismo. Às vezes é tanta depressão, morte súbita, suicídio, drogas. Por causa da falta do perdão, o diabo acha esta porta e mata, rouba e destrói. Pai, leva este povo hoje à catedral da bênção, para quebrar a maldição do ódio do avô, do bisavô, do tataravô, do pai, da mãe, para que este povo encontre o machado afundado, a dracma perdida, e volte ao primeiro amor de Deus. Eu consagro as águas que estão no rádio, peças de roupa, carteiras e objetos, que esta pessoa tenha força para vir à catedral da bênção, que esta pessoa tenha força para pedir perdão e perdoar o estrupador, o assassino, ou aquele que sujou o nome, que roubou. É uma palavra muito séria e muito forte, mas é a tua palavra. Que o Espírito Santo ajude esta filha a perdoar a mãe perdoar a filha, a nora perdoar a sogra, o genro perdoar o sogro, perdoar o ex, a ex. Espírito Santo, meu amigo, que é consolador, entra nestas almas, para que haja perdão, para que a depressão seja curada, o ódio, a vingança, o assassinato, o suicídio, a dívida. Faça a tua obra, porque são 64 versículos da Bíblia, segundo a chave bíblica, que me manda perdoar, abraçar, como José abraçou seus irmãos, como Jacó abraçou Esaú. Judas só não foi perdoado porque não pediu misericórdia. Se tivesse pedido, teria sido perdoado, porque o amor de Deus excede a todo entendimento. Faça com que este programa chegue a milhares de pessoas. Programa de terça-feira, de quarta, de quinta, de hoje, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa. Faça em sua geração alguma coisa pela obra de Deus. Ajude a manter-me no ar. Aí já é departamento de amor pelas almas. Tá bem, Angelita? Chegou agora, não foi, Angelita? Acorda, Angelita. Coloca o galo aí para Angelita, coloca. Chegou numa mãe. Deus abençoe, Edjana. Dalva. Jesus te ama, Dalva, como ninguém nunca te amou. Marinalva. Vigia, viu, Marinalva? Iraci, Lenice.
a internet caiu. Misericórdia, Angelita. Daí da sua casa, não foi? Hoje é aniversário do departamento de oração, hoje à noite. Hoje à noite na sede o fogo vai cair, porque o círculo de oração vão profetizar. 6h46, bom dia, bom dia. Viu, Angelita diz foi a internet dela que caiu.